e ainda tem mais algo para te entregar. Amém? Receba o servo de Deus com palmas, bem alegre para Jesus. E agradeço o que fez. Glória a Deus. Deus seja louvado nessa noite, amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Deus seja louvado nessa noite. Você que veio para ouvir a palavra, você vai ouvir nessa noite, amém? Porque a honra aqui não é para o homem não, irmão, é para Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu nem precisava ministrar nessa noite, eu nem queria ministrar. Depois dessa palavra que o irmão trouxe, que Deus te abençoe, varão. Que o Senhor cresça na graça e no conhecimento do Espírito. Que o Senhor te guarde em nome de Jesus, amém? Mas eu vou deixar uma reflexão nessa noite rápida e eficaz. Você que está mediante a sua Bíblia, abre comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 4, somente o versículo de número 9. Deus seja louvado nessa noite. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, qual Deus nos concede, porque a Bíblia diz que não somos bons, bom é o Senhor, e a misericórdia dele dura para sempre. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 9. Você que não encontrou, ouça, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Pastor Marcelo, por gentileza, muda o fundo, varão, para mim. Diz assim, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 9. E propôs a Jesus tudo isso: te darei se prostrarem e me adorar. Amém, irmão? Somente esse versículo, ainda de pé. Você que tem intimidade por seu irmão, fala assim: nessa noite, com voz de profeta, só você que acredita em profecia, nessa noite, o diabo esqueceu, porque a proposta que ele fez para Jesus, Jesus já era dono de tudo. Mas porém nessa noite, o anjo vai te servir. Só quem acredita assento, aplaudindo o Senhor nessa noite, porque Ele merece. Mais forte, porque não é para mim. Olhe para cá. O texto que descreve o apóstolo Mateus, o contexto vai mencionar uma história bastante ministrada, bastante ouvida. Mas nessa noite, essa mensagem, eu estava numa visita ontem, e Deus me deu essa mensagem e ela soou diferente aos meus ouvidos. Agora ficou bom. Olhe para cá. O texto vai afirmar que nesse momento, nesse contexto, que a Bíblia vai dizer acerca de uma história onde o Espírito de Deus vai se manifestar com grandeza. Mas porém a gente tem que entender uma coisa, que o diabo todavia, o diabo ele vai querer parar o propósito de Deus na tua vida. Todavia o diabo ele tem as suas artimanhas. O diabo, ele tem os seus propósitos, como Deus tem os propósitos sobre as nossas vidas. E eu começo a entender que tudo começa no princípio. Tudo começa no Jardim do Éden, aonde o Senhor, Ele vai liberar uma palavra sobre a vida de um homem e de uma mulher. Não come do fruto do conhecimento. Mas porém, todavia, o diabo, ele vai fazer de tudo para travar o que Deus tem para a sua vida. O diabo, ele vai se manifestar de todas as maneiras para querer parar aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. No princípio, o diabo derruba Adão, pensando que os propósitos de Deus ia parar. Pensando que Deus ia parar naquele exato momento, mas porém, ele sai do Jardim do Éden, mas o princípio e o propósito do Senhor ainda continua de pé, porque a Bíblia menciona aquilo que prometeu é fiel para cumprir sobre a minha e a sua vida. Aquele que prometeu não é menino, aquele que prometeu, ele vai cumprir, numa hora ou outra, no tempo oportuno, ele vai cumprir sobre a sua vida.
Então nessa noite eu já deixo um recado para o diabo, porque nessa noite eu não vim brincar de profecia, eu vim pregar a palavra. Deus está pregando para alguém nessa noite. O diabo até tentou parar, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer, enquanto o diabo tenta parar, o anjo vem te alimentar. E quando o diabo tenta parar, Deus levanta o anjo para te alimentar. É Deus pregando para alguém nessa noite. Não se preocupe, porque nessa noite quem vai te alimentar não é o feijão, não é o arroz. Tem algo descendo do mundo. Levanta sua mão, levanta sua mão. Só você que acredita em profecia, o anjo do Senhor vai te alimentar. Olhe para cá. O diabo, ele vai querer confundir a sua mente. O diabo, ele vai preparar cenários, porque o diabo prepara cenários. O diabo, ele prepara a porta. O diabo, ele prepara todas as coisas para querer confundir a sua mente. Mas porém, no jardim do Éden, Adão sai do jardim, mas o princípio de Deus ainda continua de pé. Olha para cá. O texto vai afirmar que da descendência de Adão vem a descendência de Caim e Abel. Da descendência vem Noé. E da descendência de Noé vem Abraão. De Abraão vem Isaac, vem Jacó e vem Moisés. A Bíblia diz que o diabo tentou de todas as maneiras, querendo parar o princípio de Deus. Mas eu começo a entender que o nosso Senhor é especialista. Olha para cá. Ele é especialista de confundir o meu e o teu adversário, irmão. Nessa noite Deus está pregando para alguém. Escute isso aqui. Nessa noite eu mudo o cenário de dentro para fora. Nessa noite o Senhor está dizendo para alguém nesse momento: eu vou mudar o cenário para tu saber que eu sou Deus na sua vida. Então nesse momento a gente vai entender que o Senhor, nessa noite, Ele vai entrar e vai mudar a diretriz. Que isso, apóstolo? Ele vai mudar a ciência, porque quem está por baixo vai estar por cima, e quem está por cima vai estar por baixo. E quando o povo pensar que tu parou, Deus está vindo na contramão, pegando pela sua mão e te sustentando. A tua casa não vai perecer, a tua família não vai ficar com a deriva, o teu casamento não vai acabar, o seu irmão não vai se acabar na cocaína, o seu irmão não vai se acabar no crack. É Deus pregando para alguém nessa noite. O diabo está sussurrando que acabou, o diabo está sussurrando que não tem saída, mas nessa noite, o anjo do Senhor, amai que possa lhe que bidarai, o anjo do Senhor está indo ao céu. Só quem veio adorar, só quem veio adorar. Deixa eu ver. Deus está pregando para alguém. Não tem problema, Adão caiu no princípio, mas em Mateus ele vai levantar outro Adão. O diabo nunca vai te ver, nunca vai querer ver você feliz. O diabo nunca vai querer ver você com uma família. O diabo nunca vai querer ver você bem no seu ministério. Todavia, o diabo ele vai se levantar para querer parar o que Deus prometeu. Mas a Bíblia diz que passa Abraão, passa Isaac, passa Jacó, passa Isaías, passa nesse momento agora o profeta Jeremias, passa Joel. A Bíblia diz que passa Esther. A Bíblia vai mencionar, pastor Cristiano, que nesse momento todos que se levantam para pregar o evangelho, o diabo quer derrubar. Mas a Bíblia diz que há um período de Malaquias a Mateus, um período de 450 anos em silêncio. Mas o diabo esqueceu de uma coisa. Mateus
capítulo de número 1, vem 14 gerações, até chegar a geração de quem? De Maria. Para chegar a geração agora de José. A Bíblia diz que o diabo está pensando, Deus não vai levantar mais ninguém para salvar a humanidade. Mateus capítulo de número 1, vem as descendências. Mateus capítulo de número 2, uma mulher virgem vai gerar um fruto do Espírito, e aqui vai uma profecia, uma mulher virgem vai gerar um fruto do Espírito Santo. Então Deus olha de cima para baixo e fala: você vai gerar um fruto, você vai gerar um fruto, você vai gerar um fruto, você vai gerar um fruto. Mas o fruto que está gerando não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, e de dentro para fora. Vai, me ajuda a pregar aí. É Deus pregando nessa noite para alguém. O que eu vou gerar vai começar de dentro, florescer de dentro, e quando sair para fora, os expositores vão querer questionar, vão querer perguntar: da onde saiu isso? Da onde está vindo isso? Aí você fala: olha aqui, varão, olha aqui, varão, a minha promessa não desceu de baixo para cima, mas desceu de cima para baixo. Levanta a mão, e aqui vai a profecia para o diabo saber quem ele perdeu. O que eu estou gerando não é feito pelo homem, o que eu estou gerando não é feito pela mulher, o que eu estou gerando não é feito por Paulo, e nem por Pedro, e nem por Mateus. O que eu estou gerando é fruto do Espírito Santo. Te dou 2 minutos para você adorar. Cadê a adoração? Tá fraco, tá fraco. Tá fraco nessa noite porque o Senhor está travando uma batalha. Posso eu ver a cara do diabo? Pregador, você é louco, você é louco? Tu não queira ver o diabo na sua frente não, irmão. Tu já viu? Não. Já é. Tu tá pensando que é aquele chifrinho bonitinho lá, com o garfinho? Vai. Aí o diabo olhando o cenário, aí o diabo olhando para a tua estrutura, aí o diabo olhando para o teu sermão, igual o irmão trouxe nessa noite. Aí o diabo falando assim: eu preciso formar uma estratégia para parar o princípio que Deus tem sobre a vida dele, que tem sobre a vida dela. Mas porém o diabo esqueceu. Ele esqueceu de uma coisa: o princípio não começou aqui embaixo, o princípio primeiro começou em cima. O diabo esqueceu de uma coisa: quem está no controle ainda não é mulher, não é homem, nunca foi e nunca vai ser. O controle ainda quem está é quem é o Todo-Poderoso, Deus de El Shaddai. A Bíblia diz que o Espírito Santo, no ventre de uma mulher, vai gerar uma promessa. Olhe para cá. O texto vai afirmar que essa mulher passa por um período difícil, porque o período difícil dessa mulher vai trazer uma estrutura para essa mulher. O período difícil para essa mulher era período que ela estava passando, um período que todo mundo estava caçando o menino, mas esse menino tinha um endereço certo. Esse menino não era qualquer menino, esse menino era um menino diferente. Porém, a Bíblia diz que quando o menino nasce, Mateus capítulo de número 2, indo para o capítulo de número 3, esse menino vai revolucionar, um ambiente que até o rei que mandava que adorar o menino. Porém, por que, apóstolo? Porque o menino que está nascendo, irmão, ele mandava no reino da parte de baixo e mandava no reino da parte de cima. Vai. Esse menino que está nascendo aqui, varão, ele mandava no reino da parte de baixo, porque já é dele, e mandava no reino da parte de cima. Por isso que o diabo quer parar a tua vida, porque o teu pai manda embaixo, manda em cima, manda embaixo, manda em cima, manda embaixo e manda em cima. Porque o pai que tu veio buscar aqui, ele manda embaixo e manda em cima também. Por isso que o diabo quer parar você de qualquer maneira. Por quê? Porque ele sabe que você tem um pai. E o pai nessa noite está dizendo para alguém nesse momento, nessa noite: filho, eu vou enviar o anjo para te alimentar.
Eu vou enviar o anjo para te socorrer. Mas vamos lá, não vou pregar isso aqui. Vou entrar no texto. O texto afirma, Mateus capítulo de número 3, que a criança nasceu, foi para o deserto. O rei morre, mas porém o projeto de Deus está crescendo na onde? Não é em palácio. O projeto de Deus não está crescendo dentro de um berço. O projeto de Deus não está crescendo dentro de uma casa. A Bíblia diz, o evangelista Ângelo, que o projeto de Deus está crescendo dentro do Está crescendo na onde? Na onde? Então por que você está reclamando que tu está passando no vale? Olha para cá. Eu vou falar, irmão. Por que você está reclamando? Porque você está passando por prova. Porque até Jesus tem que passar no deserto. Para mostrar para mim e para você que no deserto Deus forma caráter. No deserto Deus forma estrutura. Pregador é fácil? Não é fácil. Mas também, varão, quem te levou para o deserto se responsabiliza de te sustentar. O texto afirma que Jesus está crescendo na onde? No deserto, nos braços de Olha aqui, a Bíblia diz, no capítulo de número 3, Mateus vai dizer, que João Batista está preparando o caminho. João Batista está preparando o se arrepia da cambada de víbora, porque eu batizo com água, mas tem um aí que vai batizar com mas porém é um menino. O menino que cresceu dentro do deserto. O menino que vai trazer as boas novas. O menino que vai mencionar que ele era o caminho, a verdade e também a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Mas o texto afirma que João Batista, olhe para cá e aperta o cinto agora. João Batista está preparando o caminho para o Salvador. Mas a Bíblia diz que agora chega um certo dia. E aqui vai uma profecia para a tua vida. Chega um certo dia que esse menino, aos seus 30 anos de idade, vai ter que se cumprir o projeto de Deus sobre a vida dele. O projeto de Deus aconteceu com quantos anos? 30 anos de idade. Tem pessoas que não aguentam nem um mês. Tem pessoas que não aguentam nem um ano. A Bíblia diz que todavia a vontade é dele, não é nossa. Jesus começou a fazer milagre com 30 anos de idade, mas porém, há um princípio. Ele tinha que ser submergido sobre as águas. Por intermédio do seu primo João Batista. E o texto diz que quando ele desce as águas, o céu se abre. Todo mundo sabe desse texto. E eu começo a pregar aqui. Olha para cá. O texto vai dizer que quando ele sai das águas, o Espírito Santo conduz Jesus para dentro do deserto. O Espírito Santo não foi homem. O Espírito Santo conduziu Jesus para dentro do deserto. O texto vai afirmar que quando Jesus ele não entra sozinho. Quando Jesus ele entra para dentro do deserto, ele entra para ser tentado pelo diabo. E quando Jesus ele entra para dentro do deserto, ele sabe de uma coisa. E a coisa é essa aqui. Aquele que me trouxe aqui para dentro do deserto vai me tirar da mesma maneira. Aquele que me trouxe para dentro do deserto, ele mesmo vai me sustentar. Por que eu estou pregando sobre deserto? Olhe para cá. Porque na maior dificuldade da sua vida, irmão, quem vai se prontificar não é o Espírito Santo. Quem vai se revelar sobre a tua vida é o diabo. Da seguinte maneira, a porta está fechada, para de adorar esse Deus. Agora a Bíblia vai dizer, a casa toda bagunçada e o diabo sussurrando, para de orar esse Deus. Sabe por causa do quê? O diabo ele é oportunista. Ele quer a sua fraqueza, ele quer a minha fraqueza, ele quer a sua fraqueza. Porque onde ele vê fraqueza, ele quer entrar. Mas nessa noite, irmão, a Bíblia diz que dentro do deserto, o homem, o pastor Cristiano, o homem foi descido às águas cheio do
do Espírito vai para dentro do deserto. E o diabo falou: agora eu vou parar o princípio de Deus. Agora eu vou parar aquilo que Deus ordenou no jardim do Éden. Sabe o que é isso? É Deus pregando para alguém nessa noite. O diabo está te observando. Ele só quer uma falha sua para ele entrar e acabar com tudo. Mas nessa noite, o anjo do Senhor vai guardar sua entrada, vai guardar a tua saída, mas nenhum mal vai chegar a tua tenda, a tua casa, a tua família, diz o Senhor. No momento de fraqueza, quem aparece? O diabo, irmão. O texto vai afirmar que o diabo querendo acabar com o princípio de Deus, desde do seu nascimento, o diabo querendo parar aquilo que Deus tinha ordenado sobre a vida de um menino chamado Emanuel, Deus conosco. Esse menino veio para mudar a história da humanidade, mas Jesus está nos ensinando que até no deserto, o diabo ele vai se prontificar. Porque Jesus está nos ensinando nessa noite que o diabo ele se prontifica. Ele pega Jesus e leva no alto e fala: olha isso aqui. Tu está pensando que é só Deus que exalta, irmão? Tu está pensando que é só Deus que abre porta? Tu está pensando que é só Deus que te abençoa com dinheiro? O diabo tem a legalidade de abrir porta que você nunca imaginar que você entrar. O diabo tem a legalidade de pegar agora e te dar a chave de um carro. O diabo tem a legalidade de te dar um casamento que é um casamento de fachada. O diabo tem a legalidade de abrir todas as portas, porque ele é anjo caído, ele sabe do mundo espiritual. Mas porém, Ângelo, eu entendo uma coisa: quando o Senhor abençoa, varão, o diabo não toca, o diabo não toma, o diabo não tem legalidade. Mas nessa noite Deus está dizendo para alguém: não se preocupa, porque nessa noite eu vou te mostrar que se eu tô, se eu não tô, se eu falo, se eu não falo, se eu abro porta, se eu não abro porta. Mas nessa noite Deus está pregando para alguém: eu não vou te deixar confundido e muito menos enganado, porque nessa noite o diabo está pensando que vai encher os seus olhos. Ah, que coisa linda! É nada, irmão, coma cuidado, porque o diabo falou para Jesus: oh, eu te dou, mas Jesus falou assim: não precisa, porque tudo isso aqui é eu que mando, é eu que faço, eu tenho a chave na palma da minha mão. Levanta a mão, e Deus está pregando para alguém nessa noite: o diabo não vai parar. O que Deus tem para tua casa, tem para tua família. Oh glória. É o diabo falando: eu vou parar esse Adão de novo. Eu parei o primeiro no jardim do Éden, eu vou parar esse. Mas ele esqueceu, Letícia, que esse Adão está 40 dias, 40 noites jejuando, só está no espírito. Ai, e aqui vai. O diabo está pensando que vai para a tua casa. O diabo está pensando que vai para a tua família. Você pode estar fraco por fora, mas por dentro o espírito está saltando, está pulando. Olha para cá, olha para cá. O diabo está pensando: eu vou vencer. E aqui vai o recado para ele: que aqui ninguém tem rabo preso com o diabo. Tu perdeu nessa noite, rapaz. Tu vai voltar pelo mesmo caminho. Jesus cheio do Espírito Santo. E o diabo falou: agora eu pego ele porque ele está fraco. Agora eu pego ele porque ele está abatido, ele está com fome. Mas a Bíblia diz, pastor Cristiano, que no deserto, varão, é uma ciência. Eu vou trazer isso aqui que desceu agora. No deserto não era para ele ter fome, era para ele ter sede. Lá vai. No deserto não era para ter fome, era para ter sede. Sabe por causa do que, varão? Deus nessa noite está pregando para alguém. Até o diabo está pensando que vai te parar. Ele vai confundir o teu adversário, porque nessa noite Deus está pregando para alguém: do jeito que está, não vai
vai ficar. Essa patifaria que está acontecendo é sobre a tua casa. Deus vai quebrar hoje, mas nessa noite o diabo não tem legalidade sobre a sua casa. É o diabo gritando para alguém nessa noite: acabou. Acabou para tua casa, acabou para tua família. Eu estou vendo um anjo visitando famílias aqui. Eu vejo um anjo passeando dentro da tua casa. Só quem fala em línguas, só quem fala em línguas, só quem fala em línguas. Eu vejo um anjo nessa noite com a espada passando dentro da tua casa, diz o Senhor. Vou te dar 2 minutos para você adorar. Vou te dar 2 minutos. Não fale em línguas, adore a Ele. Eu não falo em línguas, bate palma, porque nessa noite Deus está pregando para alguém. Acabou pro diabo. Acabou pro diabo nessa noite. Anai que pidara batara batara batai. Arai que piasse ni que pidarai. Abrace ele place ni que piai. Anai candara batasi ni bio. Replace ni que piara batara batai. Anai que bio replace ni pidara batai. Anai que piasse ni que pidarai. Jesus me adora. Jesus vai se adiantar. Para trás de mim, Satanás. 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 Enquanto o diabo está pensando que vai parar, não vai parar coisa nenhuma. No jardim do Éden ele falou assim: eu acabei com o princípio de Deus. Mas em Mateus a Bíblia diz que vai nascer um menino e o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia diz, Mateus, Lucas, Marcos e João, ao terceiro dia, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Falou: diabo, me dá a chave. Vai, me dá a chave, porque a chave da vida e da morte está na palma da minha mão. Olha pra cá, Samuel. Escuta isso aqui. Pode deixar um pouco alto o fundo. Isso. É o diabo olhando o cenário, pensando assim: a legalidade é minha. Porém tem uma coisa. Pode até ser por alguns minutos. Escute isso aqui, leva para a sua vida. Mas porém, quando o Senhor, Ele se levanta do trono e Ele fala: diabo, até hoje tu reinou. A partir de hoje sou eu que vou fazer. É muito real isso aqui. Eu não consegui estudar essa mensagem. Não consegui. O diabo me atentou o dia inteiro. Não consegui me estudar, irmão. E o Espírito Santo falava comigo nesse dia da seguinte maneira: o diabo, ele tem as suas artimanhas, sim ou não? Sim. Mas porém Deus, Ele é um Deus de estratégia. Deus não é Deus de pegar ninguém de surpresa. Ele avisa. O diabo, muitas das vezes, ele prepara situações para você entrar. Mas nessa noite, varão, o diabo pensou que ia pegar Jesus. Por quê? Porque no deserto é lugar de sede, não é lugar de fome.
Então a Bíblia diz que Satanás falou assim: agora eu pego esse rapaz, com as minhas palavras. Mas ele pensou que Jesus ia entregar os pontos. O diabo pensou: se eu pegar ele, oferecer aquilo que é bom aos olhos deles, ele vai entregar os pontos. E quando ele entregar, eu vou ter a legalidade sobre a face da terra. Mas porém, o Senhor, Ele vai se manifestar como pregador. Quem levou Jesus para dentro do deserto foi o Espírito Santo de Deus. E aonde é o Espírito Santo de Deus, varão, ninguém fica confundido nem enganado. Lá vai. Aonde o Espírito Santo habita, pastor Cristiano, todo mal, mas todo mal bate em retirada. E quando eu estou pregando aqui, eu vejo um anjo no mundo espiritual, anjo passando dentro da sua casa nessa noite. Eu vejo um anjo despedaçando todo o jugo. Eu vejo uma espada, Samuel, só para quem é doido e profeta, varão, vê isso aqui. Eu vejo uma espada passando de cima para baixo, de cima para baixo. É Deus pregando para alguém: você saiu da tua casa, estava de um jeito, mas quando tu voltar nessa noite, tu não vai voltar em cima do seu carro, nem em cima da sua moto. Quem vai te levar nessa noite é o anjo do Senhor, que vai te acompanhar dentro da sua casa. Pastor Samuel, e aqui vai, nessa noite, pode se preparar, porque o anjo nessa noite vai te servir. Estou encerrando. O diabo é tão astuto, falou assim: se tu me adorar, eu te darei esse reino. Jesus falou assim: não precisa, porque esse reino é meu. O apóstolo Marcelo, ele fala sempre aqui, isso aqui ficou gravado na minha mente. Jesus tem todas as chaves de todos os cofres. Ele tem. Ele tem. O diabo dá e toma. O que Deus permanece. Quem já perdeu aqui? Se for falar de perda, não chora. Não tenho medo de perder. Eu quero ganhar. Eu não tenho medo de recomeço, mas recomeço certo. Não tenho medo de ficar para trás. Eu tenho medo de perder a salvação. Não tenho medo de ficar com fome. Eu tenho medo de não ser alimentado mais pelo Espírito Santo de Deus. Há uma diferença. Porque a carne, o que você come no mundo carnal, te sustenta por alguns instantes. Mas o que você se alimenta no mundo espiritual vai te alimentar por dias. Pregador, provo. Levanta, profeta. Come e bebe. Porque muito grande é a sua. O que ele comeu e bebeu foi por 40 dias, sustentou ele. Posso falar? E aqui vai. Para de comer comida estragada para o lado de fora. Sendo que Jesus quer te dar carne espiritual, alimento espiritual. Posso falar? Lá vai. Para de dar ênfase ao ouvido de coisas que não convêm ao Senhor. Começa a dar ênfase naquilo que a palavra te ensina. A palavra está me ensinando o que, apóstolo? É isso aqui. Jesus, mata a tua carne. Deixa o Espírito falar mais alto. Porque quando o diabo vir, ele falou assim: aqui eu não posso. Mas mesmo assim o diabo insistiu, pensando que ia pegar Jesus. Mas esse Adão que é levantado em Mateus vai falar assim: não, tem um povo aí que eu preciso salvar, preciso morrer na cruz do Calvário, para ele estar no culto me adorando. Prova não mata ninguém, irmão. Prova, ela te fortalece.
Entenda uma coisa nessa noite. Quem levou Jesus para o deserto mesmo? Quem foi? Quem foi? E por que você está temendo? Por que você está passando por adversidade? Me explica para mim. Eu entendi porque eu estou pregando essa mensagem. Agora o Espírito Santo me confrontou da seguinte maneira. E a seguinte maneira é essa: prega o evangelho, mas não vive. É fácil. Ora, mas não confia. É fácil. Fácil. Pregar não salva ninguém. Eu provo para você dentro da Bíblia. O que vai te salvar é nessa aqui. Mateus capítulo 25, indo para o 26. Tive fome, não me deste o que comer. Tive sede, não me deste o que beber. Tive frio, não me vestisse. Esse é o mandamento. E ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver, não vale de nada. Aí Jesus está pregando para alguém nessa noite. Está reclamando, está passando no vale. Tem pessoas que estão pior que você. É Jesus nos ensinando, profeta, dentro do vale, que o diabo falou assim: entrega os pontos, abandona a chamada, abandona a casa, abandona a família, abandona o casamento, abandona a igreja, sai do ciclo de oração, não louva mais. Mas o Espírito Santo te falando: se você resistir, tu vai herdar a coroa da vida. Se você permanecer de pé, a nova Jerusalém está preparada. Pregador, fala na Bíblia. Vem. Eu irei para o meu Pai, preparar-vos lugar. Mas porém vos deixarei o Consolador. João descreve, livro da Revelação, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 11 diz: retenha a sua coroa, para o que o diabo não possa tomar. Você está pensando que o diabo quer a sua casa? Ele pode te dar uma casa para você. Tu está pensando que o diabo quer o seu dinheiro? Você está escondendo o dinheiro lá? Ele não quer. Ele quer a sua alma. Ele quer levar você para onde? Para outro lugar. Mas porém, no deserto, o grande homem não podia ter sede. Ele teve fome. Sabe qual era a fome dele? De justiça. Pregador, encerra aqui para nós ir embora. Deus está pregando para alguém nessa noite. Para trás de mim, Satanás. Eu só peço um culto somente um Deus. E o nome dele é Deus de Israel. Não existe outro Deus. Não. Porém, quando o diabo se retirou, os anjos desceu. Levanta a sua mão, só você que acredita. E para você que não acredita, eu te respeito. Toda prova, ela tem um fim. Tá a mão levantada. A Bíblia diz que bom não é o começo, bom é o final. Porque o começo começa bem, sim, mas e o final que ninguém sabe como que vai terminar? Porque o final é Jesus falando: o final que manda sou eu. Com a mão levantada, e aqui vai. Nessa noite, o anjo do Senhor está aliviando o fardo sobre as tuas costas. Isso, no mundo espiritual, o anjo do Senhor está tirando esse peso da sua cabeça nessa noite. O anjo do Senhor está passando dentro da sua casa, está falando: filho, ó filha, sou eu que domino a sua casa, sou eu que domino o seu lar. Eu vejo Deus nessa noite, pastores que estão me arretando agora, eu vejo nessa noite o anjo arrancando a enfermidade que está pela raiz. Eu vejo um anjo de Deus nessa noite visitando o seu filho. Eu vejo um anjo de Deus nessa noite visitando a sua casa, a sua mãe. Eu vejo um anjo nessa noite, tem uma pessoa que está clamando pela vida de um irmão. Eu vejo Deus nessa noite visitando o seu irmão e está falando: não vai ter morte, eu vou salvar ele, a vida dele em cima do altar. Eu vejo o anjo de Deus nessa noite me pregando para alguém: quem manda na sua casa sou eu que dou a luz
última palavra. É Deus pregando para alguém nessa noite, pastor Marcelo. A Bíblia diz: o coração do homem faz plano, mas a última palavra ainda vem da boca dele. O anjo nessa noite, para quem está fraco, vai dar uma injeção de ânimo. O anjo nessa noite vai pegar pela tua mão e vai falar: se passar pelas águas, não vai se afogar, e se passar pelo fogo, não vai se queimar. Vai. Sinta o anjo aí, sinta ele pegando na tua mão, sinta o anjo pegando na sua mão. Deixa eu ver, pastor, eu não sou batizado. Receba, diz o Senhor. Andai que pidarabadasse ni que piai. Eu vejo uma unção aqui dentro da congregação. Eu vejo o Senhor visitando línguas de pessoas nessa noite. Eu vejo Deus te renovando nessa noite. Eu vejo Deus te visitando de dentro para fora. É Deus pregando para alguém um anjo nessa noite. Vai te alimentar. Então receba. Sente a porção dobrada. Sente a presença do Espírito. Receba, vai. Abre a tua boca, vai. Deixa o anjo te alimentar. Eu tô vendo o anjo. Ele tá passando dentro da igreja. O anjo nessa noite tá passeando dentro da igreja. Só quem fala em línguas. Apóstolo, faz tempo que não se dá presença. Receba a presença do Espírito. Escuta isso aqui, encerro aqui. O diabo pensou que venceu. Eu tô aqui, eu tô vendo um cenário de guerra, irmão. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu vejo um cenário de guerra nessa noite. Escuta isso aqui, Lucas. O cenário é de guerra, mas a arma do soldado é palavra. E aqui libera uma profecia para alguém que está no nosso meio. Deus não me revelou, se me levou até você. Deus manda dizer para alguém que está aqui: conta os dias, de hoje a 7 dias. Não sei se é homem, não sei se é mulher, mas Deus mandou liberar no meio da congregação. Conta de hoje a 7 dias. O Senhor vai entregar na sua mão o que você está pedindo. Porque nessa noite o anjo do Senhor, ele vai te alimentar. Irmão, isso aqui é muito real. Não é homem profeta que vai alimentar, é os anjos do Senhor que veio para alimentar o profeta. Então nessa noite um cenário que era destruição, o Senhor está trazendo a existência nessa noite. Pastor Cristiano, escuta isso aqui. Eu vejo um anjo do Senhor nessa noite visitando a sua mente. Posso, tu tá doido? Não, olha que vai. Eu vejo uma Bíblia aberta e eu vejo muitas letras escritas em hebraico. Escuta isso aqui. E eu vejo um pergaminho descendo de cima para baixo sobre a sua cabeça. E a palavra para a tua vida é: come do rolo, porque o Senhor
Eu vejo uma ferramenta, se chama Palavra de Deus. A partir de hoje, eu vejo Deus te levando no profundo da mensagem. Tu vai pregar coisa que ninguém nunca pregou sobre a vida. E diz o Senhor, desce. Porque quando você desce, eu te alimento. E quando você desce, eu te sustento. E quando você desce, eu pego pela tua mão. E quando você desce, eu cuido lá do outro lado. E quando você desce, eu te dou o fôlego de vida. Nessa noite se prepara. O que o Senhor vai fazer sobre a tua vida é grande. Diz o Senhor nessa noite. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. No Calvário não reclamou, foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tirou Olha pra cá. o pecado do mundo. Encerro aqui. Olha só uma meditação, irmão. Estourou meu horário. Passa o que passar, irmão. Pode se preparar. Toda via que você passar no deserto, o diabo vai te atentar. É ou não é? Ele vai falar assim, larga isso aí, rapaz. Vai viver a sua vida. Para de ir para a igreja. Aí vem uns atribulados que dá lugar pro cão. Tem uns que só o sangue de Jesus. Você quer desabafar para uma palavra de conforto, o Satanás fala assim, para de ir para a igreja, rapaz. Não, irmão. Até que ele volta, a gente vai permanecer de pé. Amém, irmãos? O apóstolo Marcelo não pôde estar aqui. Ele estava vindo, teve que fazer uma ocorrência no SAMU. Ele mandou mensagem. Mas quem está aqui nessa noite é fiel para cumprir a promessa que é Jesus. Amém, irmãos? Vou passar a retornar para o pastor Cristiano. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica com essa palavra, a palavra edificada. Que o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você não veio neste lugar em vão. Você não veio neste lugar para voltar da mesma maneira. Amém? Evangelista Ângelo, me ajude aqui, varão. Em nome de Jesus. Vamos estar orando pela chave, pelas fotografias, por algo que eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural dele sobre estas coisas. Se você tem fé, aleluia, tem camisas, tem remédio, aleluia, Deus vai mudar a trajetória. Se tu veio aqui com fé, e Deus vai mover, aleluia, as mãos dele, e tudo que estás aqui, crendo eu e crendo você, Deus vai fazer, aleluia, o sobrenatural acontecer.